Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui, no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de histórias boas para contar. O nosso convidado de hoje, ele carrega o aroma do café na sua história. É isso mesmo, com 14 anos, buscava o empreendedorismo. Nós vamos conversar com Eduardo Fara. Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado pelo convite, também agradeço E queremos, poder participar. lógico, queremos aí entender, né, e saber sobre a sua história, principalmente com 14 anos, tão jovem, já ali entendendo, fazendo o processo dos grãos. Mas antes de entrar nessa história, gostaria de saber quem é Eduardo Fara, sobre a sua história, da sua infância, da trajetória familiar, depois, né, família, filho, enfim. Conte pra gente um pouco quem é Eduardo Fara. Legal. Eduardo, eu sou nascido em Bauru, nascido e criado aqui, fiquei fora há muito pouco tempo, parte da minha vida. Sou filho de 2 médicos, doutor João Fara e a doutora Laura. Meu pai é ortopedista, minha mãe é anestesista. Tenho 2 irmãos, eu sou do meio. E, infelizmente, eu não quis seguir carreira de medicina, que era o sonho do pai, continuidade do pai. E sempre gostei do comércio. Então, minha vida toda foi baseada em comércio, alguns empregos no começo da vida. Enfim, sempre foi conduzindo a parte comercial aí que a gente... Já algo que você percebia, essa particularidade sua, então, desde muito jovem. Desde muito jovem. Nunca fui muito de estudar, fiz faculdade de Direito, mas não concluí. E, enfim, eu sempre gostei do comércio. Algo natural para você. Natural, acho que até da criação, a gente foi criado com bastante rigor, apesar de ser filho de 2 médicos, não tinha aquele... Não eram os meninos playboys da vida, cada um tinha que se virar e com isso acho que fez eu buscar o trabalho muito cedo. Eu sempre quis trabalhar, sempre gostei de ser autossustentável. Falando muito cedo, né, nos bastidores, você já estava contando aí que com 14 anos já começou aí a entender o processo do grão. Detalhe aí para quem nos acompanha, como que foi que você se identificou com o café e por quê? O café aconteceu assim, naturalmente, que era o produto que eu tinha acesso. Meu pai tinha fazenda de café e era o produto que eu tinha mais acesso, sim. Então eu conseguia lá um saco de café com ele ia torrando o café no fundo de casa ali mesmo, empacotava e saía vendendo nos restaurantes. E consegui, fui muito bem recebido, a cidade me ajudou demais com isso. Tenho clientes até hoje que foram os primeiros e estão até hoje com a gente, até quase 30 anos isso, com a gente, alguns já até morreram, mas eu comecei assim, fazendo aquele trabalho informal mesmo e vendendo um cafezinho ali, aqui até a gente criando um amadurecimento e podendo profissionalizar mais aí. Você fala assim numa simplicidade, como se fosse fácil para qualquer um com 14 anos já entender o processo. Como que foi essa pesquisa? Porque você, como você já citou aqui para gente, filho de pais médicos. Então, não tinha essa relação diretamente. Como que foi o primeiro passo? Acho que tem um pouco do sangue árabe aí, que já é meio natural o comércio, né? Já essa lida de balcão, a gente fala simpatia do libanês para vender e comprar. Mas teve uma série de fatores, até amizade com o pessoal do França Café, que são coparentes, a gente tinha uma amizade muito próxima, e eu via aquilo, adorava aquilo, era um sonho ver aquele café, e eu perguntava muito pro Fran, por exemplo, Fran, como é que eles foram pioneiros nesse assunto, né, expresso, como é que vocês conseguiram atingir esse tipo de qualidade? Ele falava, olha, são anos de estudo, na época o café brasileiro que fazia, e ele me desafiou uma vez, falou, você não vai conseguir fazer isso, aí são anos de estudo de café expresso. Falei, pois eu vou tentar. E ele foi um incentivador até para mim, por isso que eu comecei a mexer, era a matéria-prima que eu tinha acesso, o conhecimento que eu tinha por amizade e frequência. Acabei trabalhando no France Café, nessa loja que existe até hoje, no Getúlio Vargas. Na época não tinha nem asfalto ali.
A gente fez meio que junto ali, eu participei e fui gerenciar a loja para aprender e conhecer a parte de comércio já. Isso em meados de, acho que 93, por aí. Então, os 14 anos foi isso. Acho que a necessidade de eu, além de fazer alguma coisa, meu pai sempre cobrou isso, trabalho, acordar cedo e como eu não gostava muito de estudar, eu tinha que trabalhar. Enquanto muitos jogam bola nessa idade, aí vamos dizer assim, Joguei né? minha Tem bola outras. também, tive infância, não tem nada Aham, de eu traumático, sei. sabe? Mas você Mas já buscou outros caminhos, que foi algo também um pouco essa natural. precocidade acho que foi minha mesmo, por não ter continuado na carreira, nos estudos, eu tinha que trabalhar, né? Você lembra, então, da primeira torra de café, do cheirinho que você, né, Lembro, lembra? E como que foi? Deu lembro. certo? Ah, Queimou? nunca. A gente já torrava naturalmente em casa. Minha mãe torrava naqueles torradores manuais. Apesar de ser médica, também era filha de brasileiro nato, de caboclo. Então tinha esse lance da gente torrar o café em casa já, na churrasqueira de casa. Então desde menininho, de criança, eu acho que eu vi isso acontecer. E aí, a hora que chegou a minha vez de fazer, já tinha um pouquinho mais de tecnologia, já tinha um negócio com motor, já não era tão manual assim. E aí sempre me apoiaram, eu acho que meu pai me ajudava por ser uma coisa mais de homem, né? Mas eu lembro que a gente comprou um torrador em Maringá, um torrador pequenininho, bem doméstico, mas ia lá, foi, compramos, buscamos, e foi aí. Não tinha muita tecnologia, era tudo no olho, no no cheiro da fumaça, era. Então não tinha essa qualidade que tem hoje, o controle de qualidade que tem hoje. Era um produto bem comum. E tinha o apoio da O família, apoio da né? família, E porque claro que todo o começo, enfim, toda a história do comércio em si também tem os seus perrengues. tem. Tem algum para compartilhar conosco, inclusive para quem quer entrar nessa área e quais são dicas aí que você deixa para O todos? comércio em si, eu acho que tem dificuldades comuns aí, parte de governança, né, que o governo não ajuda muita gente, é bem pesado, carga tributária, as regras que mudam toda hora, você tem que ser bem ativo nesse segmento. Não basta só ter boa vontade, força de vontade e trabalho, não. Tem que ter muita atenção, estudar, conhecer de contabilidade. Então, os perrengues que eu tive no decorrer de todo o tempo aí foi esse, é muito trabalho e sacrifica até a saúde da gente. Eu passei por várias dificuldades de saúde até graves, mas a gente supera porque eu acredito em Deus, me apoio em Deus, acredito na família, acredito no trabalho, acredito na honestidade que eu fui ensinado e talvez tenha sido uma das dificuldades maiores. Eu não fui ensinado para o comércio. E para eu conhecer esse mundo corporativo, entender as regras que envolvem muitas vezes essa condução não tão reta, não tão honesta, para você se manter no segmento, foi a minha maior dificuldade. Foi onde eu demorei muito para entender, quando eu já começava a trabalhar com máquinas, tudo multinacional, italiana, eram pessoas já do segmento muito mais velhas, muito mais experientes, então eu demorei bastante tempo para poder entender como funcionava o jogo. Essa foi a maior dificuldade que eu tive. E a partir do momento que eu entendi como funcionava, eu comecei a me ambientar sem desviar da retidão e educação que eu tive, me adaptar. Talvez por isso que a gente nunca não fica milionário, que consegue manter ter uma boa vida, manter certa estrutura, mas não consegue ficar rico com honestidade. Infelizmente, é, E eu é muito gostaria também difícil. que você mencionasse sobre a empresa Jolie, né? Como que começou essa história com essa empresa, mas antes de começar também, falasse sobre família, né? Você tem um filho, que é o Eduardo, Sim, casado com a com a Andréia, Andrea. e ela também te apoiou nesse processo aí comercial e empresarial. Conta pra Sim. gente um pouco também sobre esse período. Eu, como sempre, fui muito pragmático. Segundo meu pai me disse uma vez, eu fui saber até o que era, porque eu não sabia. E fiquei até bravo com ele, porque ele me classificou de pragmático e tal. Mas eu sou mesmo muito, e não é um demérito.
é uma pessoa muito resolvida, se tem prática, se tem que fazer, tem que fazer. Com a família foi a mesma coisa. Eu, quando encontrei a Andréia, ela me encontrou, a gente formou uma dupla, onde a gente definiu que ela teria que ter estabilidade para a gente poder casar, porque eu, por ser do comércio, não tinha essa estabilidade, não tinha encontrado o caminho ainda. A gente era novo, tinha 24 anos, 25 anos. Então, para a gente poder casar e constituir a família, ela tinha que ter uma estabilidade. Então, assim, a gente não tinha necessidade de casar por casar. E ela conseguiu, ela passou no concurso da USP, foi trabalhar no Centrinho, foi provedora por anos da nossa casa, a gente sempre em conjunto. O homem tem um pouco desse machismo de achar que ele tem que ser o provedor e tal. Isso afeta psicologicamente, mesmo que você não queira. O homem tem que ser o provedor. E a gente superou tudo isso. Então a gente constituiu essa família com colaboração mútua, com uma parceria muito bacana. Tivemos o filho na hora certa, tudo programadinho, tudo bem certinho e tinha que dar certo, sempre só podia dar certo. E falando em dar certo, família, né? Você traz aqui para nós o empreendimento, embora o comércio também você menciona que não é fácil. Quem é comerciante sabe das dificuldades. Mas gostaria agora, então, que você trouxesse para nós sobre, né, a empresa, a Jolie, o que é e quanto tempo está aqui em Bauru já atuando e quais são as alegrias que você traz para a gente referente a essa Legal. empresa. A Jolie, quando eu resolvi mudar para o Café Expresso, tomei essa decisão de que o comércio seria mais justo, trabalhando com grão visualmente avaliado, você pode enxergar o que você está consumindo, o que você está comprando, passou a ser mais honesta a concorrência, o preço era melhor, o valor agregado era melhor. E aí eu e meu pai, na época, ele sempre foi quem estava me ajudando, me acompanhando, resolvemos montar a Jolie Café e trabalhar com máquinas de café expresso, que até então tudo importado, hoje a maioria ainda é. E demos início em 2001 na Jolie Café, comprando algumas máquinas de sachê na época e começamos a trabalhar com café. Então ele me ajudou a fundar essa empresa, a constituir. Num certo momento ele achou que definiu que os irmãos teriam que participar também, mesmo não trabalhando ou não sendo do ramo, cada um fazendo a sua atividade. O caçula é advogado e o mais velho é agrônomo. A gente andou junto um tempinho e aí cada um tomou a sua direção. O advogado foi ser advogado, um bom advogado. O agrônomo foi tomar conta da fazenda com muita capacidade, está lá. Hoje eu fiquei onde eu estava, no comércio, tocando a parte comercial da cidade. Então a empresa começou em 2001, naquela luta, sem dinheiro, começando, tudo com capital próprio, até hoje. Não é muito assim que o país funciona, mas eu, por ser um cara muito programado, muito seguro, eu preferia assim. Então demora muito tempo e você não tem uma evolução instantânea como a gente vê por aí, um monte de negócio, né? Por isso que eu acho que é difícil o comércio sério. É assim, comprando, ganhando um pouquinho, reinvestindo e crescendo. E sólido, né? Sólido. Esse comércio que A você gente sempre menciona foi, aqui. sempre foi. Sabe, não devemos um centavo para ninguém, não temos um de imposto, aquela coisa que quase não existe. Antes da sua relação com o café, as vendas eram exatamente mais com os grãos. Como que era? Praticamente E café agora, em grão. em grão. Eu ainda tenho algum outro tipo de variação do café, mas por ter. Hoje 99% é café em grãos, que a máquina faz todo o trabalho de moer e coar o café, e faz a parte da industrialização, virou por conta da máquina. E como que é para você, mesmo dentro do segmento de café, muda a importância disso para você como comerciante? E você trouxe aqui, né, os desafios e também as alegrias. É isso, eu tive bastante alegria, lógico, porque a gente conseguiu fazer um negócio funcionar. A família vive praticamente do negócio, então um negócio que deu certo, que todo mundo pode usufruir, lógico, com parcimônia e cautela. Todo mundo trabalha, acabou dando uma segurança para todos, que é um negócio importante. Então a gente hoje tem uma força muito grande
A gente tem o ciclo completo da produção, uma independência do negócio total, praticamente, não dependemos de ninguém, cada um fazendo a sua parte. Então isso foi muito bom, muita alegria de crescimento. Tive uns perrengues aí de saúde no meio do caminho, acho que por tensão mesmo, por ser muito sério, o corpo acaba sentindo. Então já tive câncer 20 anos atrás, agora infartei faz 3 anos, depois da pandemia, e não paramos de trabalhar um dia, em pandemia, etc. A gente não tinha essa condição, nem esse direito. Eu já tinha 24 funcionários ali, dependendo do meu trabalho, não podia abrir mão disso. Então a gente foi se virando. Disso tudo surgiu uma cafeteria a mais no negócio, acabou dando certo, e hoje está lá bacanérrima. Foi um jeito de eu me comunicar com o público, pessoa física, que era uma dificuldade que eu tinha. A Jolie Café ficou conhecida como aluguel de máquina para empresas. Mas não, você pode ir lá e tomar o seu café e comprar o seu cafezinho moído na hora, para você fazer na sua casa, do jeito que você bem entender. Não tem essa obrigação de tomar café sem açúcar, sabe? Essa chatice. A gente quer fazer o melhor para todos. A gente quer ter a equipe melhor de todas, o melhor atendimento, as melhores pessoas. Hoje é uma dificuldade atual encontrar pessoas com o mesmo pensamento. Então hoje eu virei praticamente um RH, sim, um expert em pessoas, encontrar pessoas, treinar pessoas para continuar esse pequeno legado que a gente conseguiu constituir de qualidade, de amizade, de família. Te ouvindo, a gente já consegue observar o quanto você é focado, né, dedicado. E em relação ao café, o que não pode faltar num bom café? Além do pó, claro. Mas eu vou para um rápido intervalo e você vai responder para a gente já já. Tá bom? Legal. E você, está gostando do nosso bate-papo? Não saia daí que nós voltamos já. Até mais. E voltamos do nosso intervalo e claro que aproveitamos para tomar um cafezinho Jolie, é isso mesmo. E antes do nosso intervalo eu perguntei para você o que não podia faltar num bom café, além do pó, claro. Um bom café é um conjunto de coisas. É um bom café, uma boa máquina para extrair o café, se for expresso. A vontade de fazer um bom café é necessário, porque um café de forma de coador tradicional, no coador de pano, no coador de papel, da forma que for. Se você fizer ele do jeito certinho, com todo o cuidado e capricho que tem que ter, ele vai ficar uma delícia. A Jolie, ela oferece para os seus clientes quais produtos, tem uma diversidade, para quem não conhece, entender um pouquinho mais, né, para quem começou ali aos 14 anos, né, foi uma brincadeira entre aspas, mas algo pensando já de ter o seu retorno financeiro, e hoje você tem uma empresa que aqui no interior paulista está em primeiro lugar? Primeiro lugar, regionalmente falando, primeiro lugar de prestação de serviço. A gente tem assistência técnica para essas máquinas, da marca que a gente trouxe para o Brasil desde o começo. Nós temos todo tipo de café. Fazemos o café moído na hora, para a forma que você precisar, tanto para a moca, para o coador de papel, coador de pano, para a prensa francesa. Todos esses métodos novos que tem hoje no mercado, a gente faz de acordo com a sua necessidade. E, além disso, tem uma cafeteria, já desde da pandemia para cá, funcionando lá dentro também, no mesmo prédio, onde você pode provar coisas que eu faço tudo lá. Faço toda a produção dos insumos lá, desde o pão, as esfirras árabes, tudo. A gente produz tudo lá dentro. Tem bastante gente trabalhando lá, bastante gente feliz, eu acredito. Um ambiente maravilhoso. A gente tem de tudo. Para o café nós temos tudo. Quais tipos, né, de aromas que vocês têm? A diversidade? A gente hoje trabalha com aproximadamente 3 tipos de café por mês. Essa moda do café especial, de cafés com sabores praticamente, com fermentação, com N técnicas que apareceram
Eu coloquei, mas coloquei de forma devagar, porque eu atendo ao público que está acostumado com um paladar, com um tipo de café que não é esse. Não é esse café especial, que ele é mais ácido. A gente entende até que é um pouco mais azedo, não é ácido. Então, até esse público é igual ao vinho. É bem devagar esse costume. Então, eu não quis ser agressivo com isso, estou colocando aos poucos, deixando a pessoa experimentar naturalmente, com alternativas. Mas é o café básico da nossa região, com nossa característica da Mogiana aí, que é um chocolate clássico com amêndoas, uma coisa bem fácil de tomar, nada muito agressivo. E como que você entende também o impacto das empresas, das pequenas empresas com a torrefeição? A gente tem muita concorrência local, sabe? Muita gente que sai da minha empresa, por exemplo, como técnico e aí se acha capaz de ter uma assistência técnica e vai lá e monta a sua. Anda um pouquinho ali e não consegue sobreviver. Porque é tudo importado, é um negócio difícil. O próprio café. Todo mundo que tem um avô que tem um sítio de café, o sonho dele é vender o café com um produto acabado. Tenta lá vender o seu café. Mas para o expresso, se falando de expresso, precisa tecnologia, precisa equipamento, precisa know-how, precisa experiência, precisa cursos de classificação e degustação. É um produto bem elaborado. Então eles também não conseguem ir muito longe. E tem as grandes companhias que atingem um mercado grande. Mas por isso que eu classifico como regional a nossa situação. Eu também entendi que eu consigo fazer melhor que a grande companhia o que ela não consegue, que é o atendimento, que é o serviço, que é manter padrão de qualidade. Por questão de volume, eles não têm. Cada hora é um jeito o café. E eu consigo manter um padrão de qualidade que ninguém consegue, dos grandes. Então é isso, foi por esse caminho. Nós vamos ser os melhores dos menores. Muito bom, muito bom. Eduardo, e quando você não está produzindo, né, essa questão empresarial aí, o café, né, servindo as pessoas nessa parte, atendendo, o que você costuma fazer? O que você gosta de fazer? Olha, o meu lazer, vamos dizer assim, o que eu gostava de fazer. Antes era aquela coisa de corre, vamos fazer um churrasco, vamos tomar uma cerveja, isso não acabou bem. Foi um dos causadores do meu infarto aí, porque não é um jeito de desestressar, de aliviar. Você precisaria ser uma coisa mais saudável, um exercício, coisa que eu nunca fui magro, nunca fui por esse lado. E eu sempre gostei de andar de moto, que é uma coisa que eu não fazia desde que eu casei, eu abri mão, porque começa a ter risco, depois que você tem filho, você fica com medo. Aí eu voltei, depois do infarto eu falei, não, eu tenho que fazer as coisas que eu gosto, mesmo que seja com mais cuidado, o que eu posso, o que eu consigo. Mas eu gosto tanto de trabalhar que eu não consegui andar de moto, não consegui. Comprei a moto, acho que em 2 anos eu tive 3 motos, não consegui usar. Vendi todas sem uso praticamente. E eu falei, agora o que eu vou fazer, né, para me distrair? Hoje eu gosto do tiro esportivo, uma coisa que eu sempre gostei desde criança também. Fiz meu pai me emancipar para poder ter arma desde moço. Eu adorava, participava disso. Também depois abri mão porque era um esporte caro, era um negócio... Hoje não é mais tão caro, o acesso é mais fácil. Hoje tem clubes de tiro com acesso mais fácil. Então hoje o único lazer que eu tenho que eu posso considerar um esporte, mas é o tiro esportivo. Toda segunda-feira a gente tem um grupo legal aí que a gente participa. Muito bom. E ainda voltando aí para a questão dos negócios agora, você mencionou que o seu pai, né, até quis que os seus irmãos se envolvessem também no empreendimento, no negócio de café, e trazendo para a sua família, Andréia, o filho, eles têm alguma participação? E vocês têm alguma particularidade, assim, em família, no momento de sentar e tomar aquele café? A minha mulher ama café, ela toma muito café, adora, me ajuda com essa questão de qualidade, de manter qualidade, de fiscalização aí dos produtos da cafeteria hoje, todos. O meu filho é um cara que sabe cozinhar muito, então ele me ajuda hoje com a parte de cardápio da cafeteria. Ele está se envolvendo agora no negócio. Não precisava, mas depois que eu passei por um aperto de saúde, ele saiu do conforto do videogame e veio trabalhar também.
Então, a minha família, desde do meu pai, está até hoje presente, até hoje colabora, até hoje usa da sua experiência para poder ajudar. Os irmãos todos trabalhando em conjunto. Então, a gente conseguiu. O meu pai, acho que o foco dele era essa união familiar, ele conseguiu atingir esse objetivo. E eu acho que estou indo para o mesmo caminho, porque minha mulher, quando se aposentar, vai trabalhar também. Falta um pouquinho de tempo. Muito bom. E para você, café combina mais com aquela manhã preguiçosa, com tarde de trabalho, ou aquele momento de final de tarde aí com os amigos? Ou tudo junto, Olha, misturado? para mim, eu pessoalmente, café não tem hora. Eu acordo de madrugada, às vezes pensando, resolvendo um problema, eu tomo um café e volto a dormir. E minha mulher é a mesma coisa, não temos esse negócio de não durmo com café, então não tem hora pra gente não. Eu gosto, se eu pudesse eu tomava mais. Muito bom, muito bom. E olha, nós estamos indo para o final aí do nosso bate-papo, do Conversa Diária, até porque conversando a gente se entende, né? Conhecendo um pouco aqui sobre a sua história. Em um minuto, qual é a mensagem que você deixa para quem nos acompanha? Fique à vontade, para a família, para amigos, enfim, para a população em geral. Olha, o meu caminho deu tão certo, lógico, com esforço, dedicação, não só minha, de todo mundo que anda comigo, que eu me atrevo a dar conselho para essa turma de hoje, para os mais novos. Não é só crítica, é só falar que os jovens não querem mais nada, geração Z, geração não sei o quê. Não é, que a gente tem que lutar pelas coisas, não podemos desistir com facilidade. A perseverança em tudo, relacionamento. Senão o casamento não dura, o negócio não dura, o comércio não vinga. E acho que nem conviver com um animal de estimação hoje você não consegue se não tiver a perseverança de ensinar, de criar, de cuidar, de reconhecer o próximo, de reconhecer o valor da mulher no casamento, de reconhecer o valor do filho na estrutura familiar, e do pai, da mãe, nem se fala. É isso, ter bom coração. Acho que não vamos falar de religião, mas é tão fácil saber o que é certo e errado, o que é bom e o que é ruim. Se é uma pessoa reta, uma pessoa que pretende ajudar os outros, colaborar, é muito fácil. E as coisas vêm, você vai receber em dobro, vai tudo dar certo para você. É um conselho que eu dou, que tenham perseverança, lutem pelo que quer, não desistam. Muito obrigada pela sua participação aqui na Conversa Diária. Foi uma alegria esse bate-papo para a gente. Eu que agradeço. Desejo imensamente sucesso. agradecido por participar dessa história, que não é tão nova, mas também estão aí recomeçando a TV. E, como eu te disse, você vê que as coisas se reencontram. Né? A irmã do Renato foi a primeira desenhista da minha arte, sabe? Muito legal isso. Muito bom. Até para fechar, então, uma curiosidade, o nome da empresa, como que surgiu? Em 30 segundos. O desafio. 2 segundos, né, Mara? Pode ser? Pode. O nome da empresa veio praticamente de técnica de uma agência que na época eu contratei. Eu falei, dessa vez eu vou fazer tudo certinho. A dificuldade de registrar um nome no NPI era muito grande. O Ministério da Fazenda regulava isso, os nomes eram aos montes. Então a gente acabou indo por exclusão, por fonética, de um nome que eu queria seguir, de uma empresa italiana que eu queria acompanhar como mentora. Foi pela fonética, foi porque é um nome bonito em francês, que a nossa descendência tem um pouco de língua francesa. Mas foi basicamente por fonética, por leitura, por simplicidade, por dizer que é uma coisa bonita, gostosa, carinhosa. E acabamos conseguindo registrar um nome misto ainda no NPI. Não foi nem puro, foi misto. Tão difícil que é registrar uma marca de café. Muito bom. Fechamos, então. Sucesso para você, tudo de bom para vocês. Todos nós. Viu? Obrigada pela sua participação. Olha, então conversamos com Eduardo Fara, esse empresário bauruense que carrega o aroma do café na sua história. E espero que você tenha gostado desse nosso momento, desse bate-papo. Para mim foi uma satisfação estar mais uma vez na sua companhia. Agradeço pela audiência. Até o nosso próximo encontro. Um forte abraço. Tchau, tchau.